O que faz um redator? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o ofício que é o meu ofício. E é isso aí, com muito orgulho, vamos ao vídeo. Bom, o redator é o cara que escreve, né? Antigamente na profissão, as agências eram divididas, os redatores e os diretores de arte não ficavam juntos. O redator era o cara que fazia o anúncio, passava pro departamento de arte, e no departamento de arte o diretor de arte layoutava o que o redator tinha pensado. Isso tudo mudou quando Bill Bernbach, da DDB, resolveu juntar o diretor de arte com o redator. E aí, engraçado falar Bill Bernbach como se fosse um parça, né? Ele juntou o departamento de arte com os redatores, foram criadas as duplas e até hoje é um modelo que funciona. Em alguns lugares tem trincas, tem algumas coisas adjacentes, mas basicamente é isso. E o redator é o cara que pensa na parte escrita dos anúncios. Pensa em ideia, pensa assim em ação, mas é o cara que vai escrever título, que vai escrever texto e que vai fazer tudo isso. E para falar um pouquinho mais sobre redação publicitária, eu não queria ficar eu falando, porque apesar de eu ter experiência como redação, vocês já me veem no canal aqui sempre. Então hoje eu resolvi trazer um amigo. Com vocês, o Anwar Murad, que é Senior Copywriter, redator sênior na Grey de Nova York. Vai lá, Anwar, toca aí. Bem, então meu nome é Anwar, eu sou Senior Copy na Grey de Nova York e acho que como muitos de nós publicitários, eu sou um cara que gostava muito de arte, gostava muito de música e não tinha coragem o suficiente nem para fazer faculdade de música nem fazer faculdade de arte. Então acabei fazendo propaganda, mas fiquem tranquilos que eu me encontrei. E aí eu gostava muito dessa coisa de propaganda ser um mix de business e criação, né? Então foi assim que eu entrei, mas sou um cara que nunca tinha criado nenhum anúncio até o último ano da faculdade. E quando eu resolvi fazer criação foi uma surpresa até para os meus amigos, falando, como assim, de onde veio isso? Então, mas foi assim, entrei na SPM e meu primeiro estágio foi na Euro RCG, que nem existe mais, né? Mas era a agência, uma das principais agências do grupo Havas no Brasil. E trabalhei lá por um ano e pouco. Virei Junior Writer lá, foi até lá que eu conheci o Henry, os dois estagiários lá dentro. E aí o que aconteceu, eu estava lá na Euro um ano e pouco, trabalhei com diversos clientes lá, né, foi uma boa primeira experiência, mas aí meu portfólio ainda era ruim, até porque eu comecei a fazer muito tarde. Então eu resolvi fazer Miami Med School para focar no portfólio exclusivamente e melhorar ele. E aí o que aconteceu eu tive a chance de fazer em Nova York, a Miami, então eu fui pra lá, achei que eu falava inglês, quando eu cheguei lá eu vi que não era bem assim. e cursei o curso, fiz um ano de curso, quer dizer, fiz os 2 anos de curso, e aí lá mesmo fiz alguns estágios, então passei pela 360i, que é uma agência digital legal, conhecida ali em Nova York. Depois que eu me formei, eu fiz um estágio na Deutsche, de Nova York. E aí logo depois eu consegui uma proposta, na verdade, ir como Junior Copy para Miami, para trabalhar na The Community, ou a La Comunidad, que é mais conhecida, né, no Brasil, porque é uma agência argentina. Achei que eu falava espanhol, quando eu cheguei lá vi que não era bem assim também. E aí, mas foi um bom aprendizado, até escrevendo em várias línguas, né? Pô, finalmente quando eu aprendi a escrever em inglês, eu fui para Miami, que eu acabei escrevendo em inglês, acabei escrevendo em espanhol, essa bagunça toda. Mas foram boas escolas, com gente que eu trabalhei boa. E aí, lá eu fiquei 3 anos quase, lá eu subi para redator pleno e tal. E é isso, aí eu fui convidado lá de Miami para voltar aqui para Nova York, para ser redator sênior na Grey. Então eu acabei voltando, faz o quê? Faz uns 8 meses mais ou menos. Então voltei para ter dupla brasileiro, ter DC brasileiro. E aí então entrei como sênior lá e tenho trabalhado lá faz
faz um tempo. Um pouco depois que eu entrei, uns 5 meses, eu mudei de cliente lá dentro, então hoje em dia eu trabalho como redator sênior cuidando de P&G, mais especificamente, faço umas contas de P&G, mas mais especificamente Pantene Latinoamérica. Então, atendo tanto o Brasil como todos os outros países da Latinoamérica, Peru, faz Argentina, México, faz tudo que tiver. E é isso que eu tenho feito hoje em dia. Bem, o que faz o redator? O redator é o grande defensor da ordem do sentido, pelo menos é assim que eu gosto de pensar. Porque na verdade o trabalho do redator é garantir a coerência da campanha, né? Então, seja fazendo o flow de um deck, seja fazendo um conceito, seja descrevendo uma ideia, você precisa, na verdade, garantir que tudo faz sentido, né? Desde o insight até a ideia, que a lógica de tudo funcione. Então, esse é o trabalho, digamos que fundamental dele, que você vai estar sempre lidando com esse quebra-cabeça que é o briefing, né? Então, o cliente sempre vai querer falar muito mais do que cabe no espaço que você tem disponível, e aí você tem de saber, então, né, como você vai lidar com essas informações, o que você abre mão, o que você não abre, o que é a melhor parte da informação, o mais importante. Então, claro, se você não sabe nada, se você está começando agora em propaganda e quer a resposta mais básica, bem, o redator, ele basicamente escreve tudo o que precisar. Então, seja um roteiro de rádio, seja um roteiro de TV, seja fazer um anúncio impresso, um título, seja escrever as apresentações, né, quando você vai apresentar para o cliente, meio que o flow do deck. Então o redator cuida de toda essa parte, né? E claro, a parte mais legal do redator é também ter as ideias, né? Então você junto com o seu diretor de arte, com o seu dupla, vocês juntos vão ter ideias para dominar o mundo, eu espero. E claro, a outra coisa que ninguém fala, mas é trabalho do redator, é dar palpite no trabalho do seu diretor de arte, né? Palpite de layout, mas não contexto para eles não. Então, como é o seu dia a dia no trabalho? Bem, hoje em dia na posição que eu tô é um trabalho bem diverso, né? Mais do que eu já tive, porque hoje em dia eu apresento as ideias para o cliente, a gente cuida de diversos países também, então diversas contas. Então o trabalho pode variar muito no seu dia a dia. Pode ser um dia que a gente esteja só pensando em ideia, para uma ativação ou para alguma coisa. Pode ser um dia que a gente está, na verdade, tem um trabalho de escrita, né, de fazer roteiro, de solucionar o que seja o projeto que a gente esteja trabalhando. Pode ser um dia, na verdade, de supervisionar a edição, então estamos fazendo comercial e aí eu vou estar no estúdio vendo a edição, né, e garantindo que ela esteja do jeito que a gente quer. Pode ser um dia que a gente está gravando um roteiro de áudio ou o áudio de um comercial de TV, então vou estar com talento meio que acompanhando e gravando as linhas do comercial, garantindo que as linhas estão na entonação que a gente quer. Então é um trabalho bem variado. Claro que no começo é mais mão na massa, e no começo, e claro, tudo vai depender muito da conta que você está. A grande verdade da propaganda é que as coisas mudam muito de acordo com a conta. Seu trabalho pode ser totalmente diferente dependendo da conta, do seu time, do seu chefe. Então, essas coisas você vai ver como de uma agência para outra o seu próprio trabalho vai acabar mudando bastante. Mas claro, a grande verdade é que a gente trabalha, todos os dias a gente vai estar fazendo 1 milhão de alterações do cliente e tentando fazer com que eles estejam felizes. Essa é a grande verdade. Então tá, agora quando pega um briefing, qual é o seu processo para criar? Bem, o processo de criação ele varia muito e eu acho que é saudável você variar de um dia para o outro, o que seja. Ter às vezes diferentes processos, isso ajuda. Eu particularmente no meu processo, como eu faço a maioria das vezes, assim que eu recebo um briefing eu tento já logo depois ir para o computador e descarregar, ou no caderno, descarregar todas as primeiras ideias que eu tiver. Então para meio que tirar as primeiras ideias da cabeça é sempre positivo para abrir para umas coisas um pouco mais complexas. E também fugir dos estereótipos, né? Então eu faço isso, aí depois que eu fiz, né, aí eu vou dar uma relaxada, aí eu deixo para estar numa hora que eu estou bem concentrado, bem focado, para fazer tipo 1 hora que eu pego o meu caderno. Na verdade eu prefiro criar em caderno, então eu pego meu caderno e aí eu fico 1 hora lá, sei lá, escrevendo as ideias que eu tenho, tipo, tudo que vem na cabeça, assim, meio que eu tenho dentro de mim, assim. E vai escrevendo com as coisas de conhecimento que você tem e tal, que tem a ver com brief, e escreve. E aí depois, quando eu travei, aí eu sei que é a hora de pesquisar, entendeu?
você acaba, aí eu vou pro computador e começo a tentar achar fatos, informações, tudo que pode, na verdade, alimentar uma ideia boa. Com o tempo você acaba vendo que uma ideia que ela nasce de um insight forte, ela é muito mais forte. Então, se você pesquisa bastante e acha esses fatos, essas coisas, né? E insights são coisas de comportamento humano, né? Tipo, todas essas coisas trazem uma verdade para a ideia que faz ela ficar mais forte. E às vezes mesmo achar fatos, assim, às vezes não são insights, mas são fatos, né? Curiosidades que você pega e uma ideia nasce meio que automaticamente dela. Então esse processo de pesquisa, que às vezes é mais chato, e para mim é muito desgastante, pesquisar para mim desgasta muito, mas ele é importante, faz as ideias ficarem muito mais fortes. Então eu faço esse trabalho de pesquisa, e aí pesquiso o máximo que dá, tento achar informações que eu possa usar depois, e aí eu posso fazer aquele processo de 1 hora de criação, né, quantas outras vezes precisar, mas aí o que eu vou fazer depois é selecionar o que eu acho, né, eu vou marcando o que eu acho que tem potencial. E aí o que eu faço, depois eu faço o trabalho de passar as coisas do caderno para o computador. E aqui na verdade é a hora que eu vou ter de realmente sentar e fazer a descrição da ideia e ver se ela faz sentido. E aí muitas vezes nessa hora fazendo a descrição da ideia, que pra mim muda totalmente a ideia, assim, às vezes você muda metade da ideia ali na hora do processo e tudo fica muito mais forte. Então pra mim essa parte de passar o caderno no computador e agora como isso vai funcionar é muito positivo sempre pra mim. Bem, tá, a próxima pergunta quando você fica satisfeito com o que tem para apresentar? Quando sabe que chegou lá? Bem, no começo você não sabe quando você chegou lá, né? Por isso que o volume é muito importante no começo. Sempre vai ser, mas no começo principalmente. Você precisa criar muito, assim, bastante volume para ter o que mostrar. E aí acho que o grande segredo é não levar muita coisa. Acho que você vai apresentar a ideia, apresente 10 no máximo. Porque mais de 10 ninguém tem foco para apresentar, o diretor de criação começa a mudar, a gente liga na reunião e perde foco. Então, sabe, às vezes 5 ideias é ótimo, 7 ideias, claro, depende do tamanho do projeto e tudo. Mas se você vai para um dia apresentar um monte de ideia, acho que 10 é um limite, assim, é bom. Porque isso te obriga, na verdade, a escolher só o que é mais simples, o que é mais fácil de entender, né, e consequentemente são as coisas que estão mais fortes, né? Há muitas coisas que são meio complexas e elas vão de tempo de você trabalhando até, né, tirar as camadas de complexidade. As ideias normalmente nascem muito complexas. E aí acho que com o tempo, na verdade, aí você começa a saber quando uma ideia é boa, você sente, porque você já passou por muitas coisas, então te anima, porque é alguma coisa diferente, é um insight que é verdadeiro, então você começa a ficar um pouco mais preciso nessa escolha de ideias. E aí eu acho que um outro filtro que é bom para isso é você pensar, será, se o cliente pega essa ideia e aprova, e escolhe essa, eu tô feliz? Tipo, eu vou e ponho isso no meu portfólio? Esse para mim é o melhor filtro, porque é impressionante, o cliente vai no 89% do tempo escolher a ideia que você não tá tão feliz. É ciência, eu juro, é sempre assim. Dados científicos, mentira, mas é verdade. Então, tenha certeza que você gosta do que você está apresentando, entendeu? Então se você está querendo falar, talvez estou com um pouco de vergonha de falar isso, talvez é um bom sinal de não falar. Ou que você precisa, na verdade, continuar criando, até achar uma coisa mais forte. E simplificando ideias, isso ajuda muito também. Bem, próxima pergunta. Como você evolui uma ideia que gostou? Bem, eu sempre acho válido separar o processo criativo em duas meio que etapas, a ideia e a execução. Porque muitas vezes você está criando e meio que você cria a ideia e a execução de uma vez só, meio que as duas coisas vêm juntas, né? Porque muitas vezes você está criando e você meio que tem a ideia e a execução meio juntas, né? Mas na verdade elas são coisas separadas. Então às vezes você criou uma ideia e uma execução. Criou uma ideia, você para e pensa, você fala, essa é a melhor execução possível para essa ideia? Tipo, essa é a melhor mídia para eu fazer essa ideia? Ou será que vale a pena fazer isso em outro meio? Esse é o melhor jeito visual de mostrar a ideia? Tipo, como eu posso fazer isso aqui ser bonitaço, sabe? Porque aí às vezes, na verdade, às vezes o que você precisa fazer é parar e buscar referência e como você vai mostrar isso melhor. Às vezes você pode elevar muito uma ideia no craft, né, que eles chamam da ideia, né, que é na lapidação ali, no formato que você entrega ela para as pessoas.
Então a mesma coisa para texto, né? Então qual que é, sabe, como eu posso melhorar o texto? Como eu posso escrever essa ideia de um jeito que as pessoas sintam alguma coisa, né? Que o roteiro, que vai emocionar. Então qual que é a melhor forma possível de executar essa ideia? E às vezes a gente não para, às vezes até porque não tem tempo, às vezes você está criando e precisa apresentar, mas quando você vai chegando perto de realmente executar, sempre saudável dar essa pausa e falar, ok, como eu posso melhorar essa ideia, o que eu posso fazer, né, para garantir que ela é a melhor possível. E aí a outra coisa é sempre simplificar, porque as ideias naturalmente nascem complexas, não tem jeito, você está lá pensando mil coisas e a gente precisa garantir que as ideias são simples, porque o consumidor precisa bater o olho, precisa entender logo. Então esse é um trabalho que é sempre necessário, de estar constantemente, ok, como a gente deixa isso simples, como a gente conta isso de uma forma simples. Isso te ajuda tanto, né, tanto para o consumidor como depois para você vender a ideia, né, porque vender a ideia é uma grande parte do trabalho de criação, né? Você precisa vender a ideia, imagina, para o seu dupla primeiro, ele precisa concordar com você. Aí você precisa vender a ideia para o seu diretor de criação. Aí às vezes você tem, né, nos Estados Unidos você tem o ACDs, que são os diretores de criação associados, que é um cargo entre os dois, você precisa convencer eles, aí você precisa convencer o seu diretor de criação. Aí às vezes precisa apresentar para um ECD, né, o diretor executivo, ou para o CCO da agência, aí só depois disso você vai mostrar para o cliente. Então, são muitas camadas, então o mais simples e sucinta que a ideia para ser compreendida é melhor, mais longe ela vai chegar. E depois, claro, depois você ainda vai ter de ir para uma apresentação e apresentar a ideia para o cliente, né? Ainda pior ainda às vezes, porque você é júnior e que apresenta a outra pessoa, que não entende às vezes sua ideia tão bem como você. Então, quanto mais simples, até a outra pessoa pode vender a sua ideia. Isso acontece muito, porque em todos os níveis, quando você vai apresentar uma ideia, né, no conselho da agência, por exemplo, para Cannes, não é você que está apresentando, é o ECD da sua conta para o CCO. Então, quanto mais simples for, melhor o cara vai também apresentar. Então, isso ajuda todo o processo. Então, a próxima pergunta é, qual você acredita ser o skill set e a experiência necessária para um redator? Bem, para mim, o único skill set necessário para ser um redator é querer de verdade. Porque na real, a criação e criatividade no gênero é uma área que as pessoas têm muito medo de entrar, né? Porque envolve muito ego, você produz algo e é o seu filho, né? Seu bebê, que as pessoas vão criticar. Então, primeiro é muito desconfortável no começo e segundo, né, até você aprender a ter um distanciamento das ideias, né? Desapegar das ideias. E a segunda coisa é essa dúvida, né, de será que eu sou criativa, eu nunca fiz nada criativo, mas a real é que tudo se aprende, a criatividade é como qualquer outra área que você precisa estudar e trabalhar e só fazendo e criando que você vai chegar em alguma coisa no nível bom, entendeu? Então eu mesmo quando entrei não sabia nada, eu demorei muito para fazer um anúncio na facul, então pra mim demorou, mas o seu primeiro portfólio, suas primeiras peças vão ser sempre ruins e não tem o que fazer a respeito disso. Só passando por todos os clichês que tem da propaganda que você sabe reconhecer eles, sabe? Então você já, depois de um tempo, você já vai ter, quantas ideias você não criou? Então você já se desvia das coisas óbvias, das coisas que você já passou uma vez na vida. E aí isso vai fazendo naturalmente as suas ideias sendo melhores. Então é um processo, tudo se aprende. Quando eu resolvi fazer criação, todos os meus amigos foram em choque, porque eu nunca tinha tido nada criativo. Acho que eu tocava violão, era a única coisa que eu estava aprendendo ainda. E é isso, e se aprende, entendeu? Muita gente tem essa ilusão do criativo, que baixa uma coisa, e pra mim nunca foi isso, nunca tive nenhum talento específico, nunca tive nada. Trabalho, entendeu? E a criação é uma das poucas áreas que o seu currículo não vale nada, né? Quer dizer, vale, claro, sempre vai valer. Mas não é sobre o seu currículo, é sobre o seu portfólio, né? Então, é trabalho, exige trabalho. Você precisa trabalhar, sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém mais disposto que você. E assim, só trabalhando para o seu portfólio ficar bom, para você realmente progredir. Conecte-se com pessoas que são boas, siga pessoas, porque na verdade essas pessoas ajudam muito a melhorar o seu critério, né? Ter um bom chefe, às vezes até não é o chefe, mas o cara que trabalha do seu lado, o sênior que trabalha com você. Tudo isso ajuda muito. Então,
quanto mais gente boa trabalhando do seu lado, melhor você vai se desenvolvendo. Então, pergunta bônus: como é trabalhar nos Estados Unidos, prós, contras e grandes diferenças com o Brasil? Bem, a primeira diferença é que a gente não escuta segue a dev, né? Mas acho que, de formas gerais, o mercado americano é um mercado que as coisas são planejadas a muito mais longo prazo. Então, o que para um criativo não é bom, às vezes, porque quanto mais tempo as coisas são planejadas, maior a chance das ideias morrerem ou não serem feitas. Às vezes é ali de última hora que você precisa fazer uma ideia acontecer, porque não tem prazo. Pra gente é o cenário ideal, porque não tem muito tempo de discutir se a ideia é perfeita ou não, e as coisas são feitas, né? A grande batalha do criativo é por trabalho na rua. Então acho que é um mercado que se planeja muito, né? Se você pensar os grandes conceitos, meio que os headquarters de quase todas as agências são aqui, né? Agências não, das marcas. Então imagina, as marcas estão planejando, pensando qual vai ser o seu posicionamento global para diversos países. Então às vezes o mercado está mais preocupado na parte de conceito, né, da marca do que com as ideias em si. Então até acho que é um mercado que às vezes é um pouco mais fraco na questão da ideia, né, da execução. Você pega as execuções em si um pouco mais óbvias, assim, mas eu digo na média das agências, assim. O que é ótimo pra gente, porque na verdade dá um espaço. É por isso que, por exemplo, os diretores de arte nos Estados Unidos são tão queridos, porque meu assistente de arte não existe aqui, então a galera não tem essa base que a gente tem, não sofre os perrengues que a gente sofre. Então, um cara que é assistente de arte no Brasil tem, esse cara faz um design que é o nível dos designers aqui, né? E os diretores de arte aqui não fazem às vezes, não sabem fazer layout bem feito. Então isso é bom. A mesma coisa às vezes vale para escrita. Eu não sei se o Brasil é o melhor país de escrita, para dar de exemplo, mas, bem, bons redatores do Brasil, ou a Argentina, que é um país forte de escrita, por exemplo, né, de redatores, o craft da escrita deles é muito mais detalhado do que aqui nos Estados Unidos. Mas a real é que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos vai depender muito da conta que você tá. E isso que eu digo sempre, a publicidade é muito louco, porque às vezes na mesma agência trabalha em duas contas diferentes e é um mundo diferente, de oportunidades, de qual é o seu dia a dia. Então, acho que uma dica é siga marcas, né, que você gosta do trabalho, tipo, vai atrás de quem são as pessoas que estão fazendo esses trabalhos. Isso é muito importante, porque se você entra numa conta que está fazendo trabalhos que você gosta já, meio que o terreno já está pronto para você chegar e fazer essas coisas. Se você não está, você vai estar numa constante batalha de meio que reeducar o cliente a chegar no nível que você quer. E a mesma coisa para pessoas. Então procure pessoas que você gosta de trabalhar, sabe? Saiba quem são e se contate, porque entre em contato com essas pessoas e se você trabalha com alguém que você gosta e admira, você vai aprender muito mais e vai ser muito mais fácil de você até vender as suas ideias, porque o estilo de vocês, né, vai ser parecido, os objetivos, o que você considera bom ou não. Porque a grande verdade é que a publicidade é muito subjetiva, então não tem um certo e errado, né? Claro, tem coisas que são mais fracas e coisas que são mais fortes, que com o tempo você acaba pegando, ou coisas que já foram muito exploradas, mas se você está com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, isso faz toda a diferença do mundo para criar. Algum pensamento final para quem está começando? Acho que primeiro trabalho e trabalho. É o que eu falei, precisa trabalhar muito, se esforçar muito, só passando por todos os clichês da propaganda você vai saber evitá-los, então você precisa naturalmente trabalhar muito e criar muito para chegar num nível bom. E acho que a minha segunda dica, que é quase oposta à primeira, é trabalho, mas mantenha a sua sanidade mental. A publicidade é uma área que às vezes desgasta, porque você vê suas ideias morrerem muito, né? Quase que o nosso trabalho é sempre criar e poucas coisas passarão, então faz parte da nossa rotina. E é uma área que ela é muito desnivelada, que você vê as pessoas sendo reconhecidas em momentos muito distintos, velocidades muito distintas, então assim, não se comparar tanto com os outros, né, e fazer o seu, e criando. Você vai ver que na verdade as ideias são parecidas, muita gente tem muitas ideias parecidas,
até porque os briefings são parecidos, né? Então meio que o mercado vai estar girando, né, num certo momento, então os briefings do mercado vão estar meio parecidos. Então você vai ver que na verdade ter ideia boa todo mundo tem. O grande desafio é pôr essas ideias na rua, né? Essa é a nossa constante batalha. Então é paciência e criar, você vai ver, né, pessoas vão ter muitas ideias parecidas, os briefings são parecidos, então eles vão, né, movimentar ou gerar ideias parecidas, e a grande batalha é quem vai pôr na rua primeiro. Então assim, é paciência, né? Você vai ver às vezes ideias que você teve indo pra rua, é trabalhar, mas mantenha a calma, não se compara tanto, que você vai ter o seu momento, a sua oportunidade. Então é realmente um jogo de paciência, mas centrado com o trabalho, você chega lá. E a terceira, que já falei até, mas acho importante, forme alianças com pessoas que têm a mesma vontade ou a mesma pegada criativa que você, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, seja um chefe, seja os seus parceiros de trabalho, vá atrás das pessoas que te inspiram, saiba, né, o trabalho que elas estão fazendo, não precisa ser, né, os gênios da publicidade, os gênios não, o glossário da publicidade que sabe tudo o que está acontecendo em todas as pessoas do mercado, mas quando você vê uma marca que você gosta de trabalho, é sempre legal saber quem que fez e depois tentar trabalhar com essas pessoas, porque elas vão te ensinar muito e vocês vão estar alinhados, né? É o que eu falei, a publicidade é muito subjetiva, não tem certo e errado. Então, na verdade, quando você está com pessoas que têm a mesma pegada que você, fica até mais fácil de você vender as ideias e produzir as coisas, pôr as coisas na rua. Então, forme essas alianças. Se você está numa agência, numa conta que não está te satisfazendo, junto com pessoas que querem fazer as coisas também, às vezes de outros times, e aí junta e vai criar junto e, sabe, vai ter ideia para Cannes e se movimente, sabe? Forma essas alianças, quanto mais gente junta, né, melhor. Se elas estão alinhadas com os objetivos, só fortalece o trabalho. Obrigado por assistirem mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no like, no compartilhar. Deixa um comentário aí, fala o que vocês acharam, pra gente melhorar para os próximos vídeos. Se vocês gostaram, não gostaram, tanto faz. Fala alguma coisa. E se vocês gostaram muito, compartilha, que é o melhor jeito da gente atingir mais gente. Obrigado, a gente se vê na próxima. Fui!